que está acompanhando a programação da TV Mar. Eu sou Porlane Santos e nós estamos iniciando mais um TV Mar News. Esse TV Mar News que desde ontem a gente estendeu aí a programação para manter você sempre muito bem informado, dando espaço ao jornalismo nesse momento de pandemia. Então a gente se encontra, fica juntinho agora todas as manhãs das 8h30 às 10h30 da manhã. Pois é, então se você quer sair de casa, mas não quer perder a nossa programação, não tem problema algum. É só você baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação na palma da tua mão. Vale a gente lembrar que nós também estamos passando ao vivo no portal Gazeta Web. Então acessa lá www.gazetaweb.com e além de você ficar por dentro de tudo que acontece aqui, você também vai ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece no nosso estado, no país e no mundo inteiro. Agora vale lembrar que nós também estamos presentes nas redes sociais. Então segue a gente lá no Instagram, também no Facebook e acompanha a gente através do nosso canal do YouTube. Lá você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e matérias especiais também. E a gente vai iniciar o TV Mar News de hoje diretamente com o Vivo. Mara Almeida está aqui pelas ruas de Maceió passando dicas para vocês que de repente aí conhece alguém que não se enquadra para receber o auxílio emergencial, mas está tentado a receber. Gente, vamos deixar esse jeitinho brasileiro de lado, porque se você de repente pedir o auxílio emergencial e não ter direito a ele, isso é um crime. A gente vai conferir agora mais informações diretamente ao vivo com Mara Almeida. Bom dia para você, Mara. Bom dia também ao Márcio Andrei. Bom dia, Porlane. É como você falou, tá? É importantíssimo ficar bastante atento às regras do auxílio emergencial, porque se você não cumpre elas, você pode sim estar cometendo algum crime. A gente está aqui no Jacintinho, bairro Jacintinho, em Maceió, em frente à Caixa Econômica Federal aqui do bairro. Já vou logo mostrando essas imagens, tá? Para vocês verem. Lotado, distanciamento social não está sendo respeitado. Aglomeração de pessoas inclusive sem máscara, do grupo de risco, é o que a gente está podendo ver por aqui, tá? E o nosso papo hoje, gente, como a Porlane já adiantou, né, sobre o auxílio emergencial. Esse auxílio emergencial, né, que foi proposto pelo governo federal, de pagar R$600 por 3 meses para 46 milhões de brasileiros. Porém, esse número ele pode aumentar, né, pode chegar até 50 milhões de pessoas. E aí, esse número ele pode aumentar por conta dos desempregados, autônomos e trabalhadores informais. Mas, se você solicitar ele sem ter direito, você pode estar cometendo algum crime. Quem conversa com a gente agora sobre esse assunto, esclarece algumas dúvidas, é o advogado Alexandre Teixeira. Muito bom dia, advogado. Já começo perguntando quem é que tem direito a esse auxílio emergencial. Bom dia a todos do estúdio e a todos que nos assistem. As pessoas que têm direito ao auxílio emergencial são aquelas pessoas que não têm emprego formal, né? Ou seja, não trabalham de carteira assinada e a renda familiar não ultrapassa 3 salários mínimos, além de outros requisitos, né? E para isso as pessoas precisam prestar declaração para o governo sobre a sua situação econômica e familiar. Certo. Quem solicitar esse auxílio sem estar encaixado nesses quesitos, pode estar cometendo algum tipo de crime? Sim, com certeza. Para que a pessoa ela venha fazer o cadastro ele funciona de uma forma de autodeclaração, ou seja, a pessoa vai fazer o cadastro lá pelo aplicativo ou pelo site, declarando algumas informações sobre a sua renda, o seu grupo familiar. E se você omite ou insere falsas declarações nessa sua autodeclaração, você está assim cometendo crime, por exemplo, de falsidade ideológica. O artigo 299 do Código Penal, ele traz essa conduta criminal, né, quando a pessoa omite ou insere informações falsas, ela comete o crime de falsidade ideológica. Por exemplo, algumas pessoas podem ter um grupo familiar formado por 4 pessoas, sendo que uma delas ganhe um salário que ultrapasse aí o valor permitido para ter direito ao auxílio emergencial, e a pessoa omite essa informação e na sua autodeclaração tira essa pessoa do seu grupo familiar. Essa pessoa está
cometendo crime de falsidade ideológica tipificado no Código Penal. Vamos falar sobre a quantidade de pena em relação a esse crime. A pessoa pode ser presa? Sim, a pena ela é de reclusão de 1 a 5 anos. Deve-se chamar a atenção também que se a pessoa chegar a receber esse valor, ou seja, ela insere falsas declarações ou omite alguma declaração e o governo ele paga esse auxílio emergencial para a pessoa e a pessoa de fato ela vem a receber, ou seja, ela vem a obter esse valor indevidamente, o crime deixa de ser de falsidade ideológica e passa a ser de estelionato, com a causa de aumento de pena, tendo em vista que a vítima será a assistência social. Então as pessoas têm que ter cuidado com essa conduta, porque é uma conduta criminosa e, no caso, ela vindo a receber esse valor, passando o crime para estelionato, a pena é de reclusão de 1 a 5 anos, com a causa de aumento de pena, em razão de que a vítima aí seria assistência social. E se eu fiz o meu cadastro, fui lá, preenchi todos os dados, mas ou não deu aprovado, ou então ainda está em análise e o dinheiro ainda não caiu na minha conta, ainda assim eu estarei cometendo algum crime? Isso, veja bem, o crime de falsidade ideológica, a simples conduta de inserir falsas declarações ou omitir algum dado importante para essa análise, você já está cometendo crime. Ou seja, independentemente se foi aprovado ou se ainda está em análise, se você insere essas informações ou omite, você está cometendo crime. Então é muito importante que as pessoas tenham cuidado para que não venha tanto prejudicar outras pessoas que de fato necessitam desse auxílio e prejudicar a si mesmo, né? Porque você estará cometendo um crime, inclusive tendo que devolver, caso você receba, tendo que devolver essa quantia que você recebeu para o governo e também responder criminalmente pela conduta praticada. Então vamos reforçar para o pessoal de casa que está nos assistindo, quem é que de fato, doutor Alexandre, tem direito a esse auxílio emergencial? Veja bem, reforço, as pessoas que não têm emprego formal, que não recebem qualquer benefício ou pensão, benefício previdenciário e que têm a renda familiar de até 3 salários mínimos, dentre outros requisitos, essa pessoa ela terá direito ao auxílio emergencial. Então, muito cuidado, se a sua renda, a renda familiar ultrapassa 3 salários mínimos, por exemplo, se você recebe seguro-desemprego, se você recebe alguma pensão ou benefício previdenciário, você não terá direito. Então, se você faz esse cadastro inserindo ou omitindo declarações ou inserindo declarações falsas, você estará cometendo crime. Vamos também esclarecer em relação às mães solteiras, elas também têm direito, mas a um auxílio diferenciado, né? Isso, realmente. A mãe solteira, no caso, ela está aí, outro ponto importante, né? Que a mãe solteira, ela faz a autodeclaração de quem é ela quem sustenta a casa. Então, nesse caso, a mãe solteira, ela vai passar a receber o valor de R$ 1.200, né? Porque como ela sustenta a casa e não tem outra pessoa responsável, esse valor ele dobra. No entanto, também é um ponto a ter cuidado, porque se a pessoa for casada ou convive em união estável e insere a informação de que é mãe solteira para receber esse valor a mais, no caso de R$ 1.200, essa pessoa estará cometendo crime. Então tenha muito cuidado ao prestar essa declaração. Muito obrigada, doutor Alexandre, pelos esclarecimentos. Tenho certeza que o pessoal de casa aprendeu muito. Então fica aí o alerta, tá? Para você, se você não cumpre os requisitos para receber o auxílio emergencial, não peça. Ou você poderá aí estar cometendo algum crime e, quem sabe, poderá até ser penalizado por ele, tá certo? Vamos mostrar mais imagens aqui, Marcinho, para o pessoal de casa. A gente já começa amanhã aqui na Caixa Econômica do Jacintinho, se você está chegando agora aqui na telinha da TV Mar, tá? A maioria dessas pessoas está aqui para receber o auxílio emergencial da Caixa ou para pedir informações. A fila está aqui, ó, virando quarteirão, gente, aglomeração social, distanciamento, a gente está vendo que não está sendo respeitado, né? A OMS, ela indica aí o mínimo de 1,5 metro de distanciamento entre as pessoas, não está sendo respeitado por aqui. Muita gente sem máscara, do grupo de risco também, enfim, essas são as cenas, infelizmente, que a
a gente está mostrando aqui para você. Tá, Porlane? A gente volta com você aí no estúdio e eu tô indo agora para o meu próximo Vivo. Pois é, Mara, mais uma cena que se repete, que a gente vem sempre batendo no mesmo ponto aqui no nosso programa, né? A imprensa toda, de uma forma geral, vem batendo sempre nesse mesmo ponto. Gente, vale lembrar que existe um aplicativo para isso. Você não precisa sair de casa. Se realmente não precisa, fica em casa. Ah, mas eu não sei mexer nesses aplicativos. Pede para um sobrinho, para um filho, pede para alguém que possa te ajudar, para que você não precise se deslocar, para a gente evitar esses pontos de aglomerações, tá bom? Mara, daqui a pouquinho então a gente volta a se encontrar com mais informações aqui ao longo da nossa programação, porque agora a gente vai dar uma conferida na Gazeta Digital, saber o que está rendendo manchete para a manhã de hoje, quais são os principais destaques da manhã de hoje. Olha, Alagoas tem mais 2 óbitos e 83 novos casos infectados por Covid-19. Novos casos anunciados ontem pela CESAL são 2 homens, um de 44 e outro de 58 anos, que residiam em Maceió e morreram na UPA do Tabuleiro e na Santa Casa, respectivamente. Número de óbitos cresceu para 34 e o estado registra agora 643 casos confirmados. O Brasil bateu marca de 4,5 mil mortes. Gente, vale a gente passar a informação aqui, ressaltar, né? A gente tem aqui mais 2 óbitos, 2 homens, um de 44 e 8 de 58 anos, que não estavam ainda no grupo de risco pela idade, né, gente? Seguindo a idade, que a gente é bom sempre a gente estar ressaltando isso sobre a necessidade da gente estar se cuidando. Abrindo essa matéria, a gente pode ter mais informações se eles teriam participação, então, no grupo de risco de alguma outra forma, por conta de alguma comorbidade. Então, a gente tem aqui também, olha, novo chefe do MPE nega vínculo com o governo e garante independência. Eu só tenho vínculo com o Ministério Público e em prestar grandes serviços à sociedade alagoana, disse Márcio Roberto Tenório ontem em sua posse, prometendo lutar por direitos sociais e combater a corrupção no estado. A adesão a isolamento cai entre os alagoanos e nós acabamos de ver isso. Na realidade, nós vínhamos mostrando isso, né, desde ontem. E, na realidade, desde a semana passada, ontem nós tivemos aqui, trouxemos para vocês uma entrevista com a Polícia Militar, mostrando exatamente as ações de fiscalização e no nosso dia a dia, a partir da nossa cobertura pelas ruas aqui da cidade, infelizmente, a gente sente que, de fato, o isolamento social aqui em Alagoas tem caído bastante. STF autoriza a abertura de inquérito para apurar as denúncias de Moro. O ministro Celso de Mello autorizou ontem à noite a abertura de inquérito para apurar as denúncias contra Jair Bolsonaro, por entender que os fatos narrados pelo ex-ministro da Justiça têm relação com o exercício do cargo, o que permite a investigação do presidente da República. Sérgio Moro apontou suposta interferência de Jair Bolsonaro em inquéritos da Polícia Federal. Campanha leva cestas básicas para comunidades carentes. Pandemia dificulta catadores na batalha pelo ganha-pão. Falta de EPIs faz crescer número de casos na Uncisal, diz sindicato. MPE quer saber de gastos das prefeituras com a pandemia. Quarentena faz vendas de carros recuarem em quase 11% no estado. E eu fico sem entender, na realidade, porque que no decreto do governo do estado houve essa abertura para as concessionárias. Eu acredito que não seja prioridade das pessoas agora comprar carro e está aqui exatamente isso que a gente mostra, né? Polícia ouvirá a administração do mercado sobre aglomerações. Doações recuam 67% e afetam os transplantes de órgãos aqui em Alagoas. Essas e outras informações, então, vocês acessam aqui na Gazeta Digital, www.gazetadealagoas.com.br. A gente vai diretamente para o boletim trazendo as informações aqui em Alagoas. Já são 643 casos confirmados, 94 casos recuperados, 483 casos suspeitos e 34 óbitos confirmados. E aí a gente tem hoje trazendo para vocês aqui um boletim diferenciado também, uma informação
das cidades aqui de Alagoas, né? Trazendo para vocês quais são as cidades que têm os maiores números de pessoas infectadas com a Covid-19. Aqui em Maceió são 535 alagoanos e 11 turistas. Em Murici são 14 pessoas, em Marechal Deodoro 14 pessoas também, Rio Largo, 12 pessoas, Arapiraca, 11 pessoas, e aí a gente segue com Satuba, Palmeira dos Índios, Pilar, Santa Luzia do Norte e também Maragogi. Essas são as 10 cidades com mais pessoas infectadas aqui no estado de Alagoas. E aí a gente parte para o boletim, então, aqui do Brasil, também fazendo essa atualização para vocês que estão acompanhando aqui a programação da TV Mar. São 67.446 casos confirmados aqui no país e 4.603 óbitos confirmados. O Brasil é apontado como o 10º país com mais mortes por Covid-19, segundo o monitoramento da Universidade Norte-Americana Johns Hopkins, divulgado na última segunda-feira. Pernambuco estima ter um número até 7 vezes maior que a quantidade atual de pacientes com Covid-19, segundo a Secretaria Estadual de Saúde pernambucana. O estado do Ceará lidera o ranking de internações com 98% dos leitos de UTI ocupados. Já Sergipe é o estado com menos internados por Covid-19. Apenas 6 pessoas estão nas unidades de terapia intensiva. Essas informações são essa fonte, né, do Ministério da Saúde, que é alimentada então pelas secretarias estaduais de saúde. Olha só. A gente continua falando sobre essa questão da Covid-19, dessa pandemia de coronavírus. E a gente tem, inclusive, mudanças também para quem é taxista e para quem é transportador de pessoas, de vans escolares, né? Porque a taxa para suspensão de fiscalização, enfim, está suspenso exatamente por conta dessa situação. E a gente vai conferir com a matéria de Alexandre Lino. E no meio da pandemia, a SMTT precisou agir para auxiliar tanto os motoristas de van quanto os taxistas. E nós vamos saber o que foi que a SMTT fez para facilitar a vida desses profissionais do volante que tanto estão sofrendo com a pandemia. Para explicar, eu vou conversar agora por Skype com Ranier Marinho, que é da equipe da SMTT. Renier, muito bom dia. Explica pra gente o que foi que a SMTT fez para facilitar esse trabalho de revisão das vistorias. Bom dia, Alexandre, tudo bem? Então, nós da SMTT, diante dessa pandemia, né, nós tivemos a oportunidade de suspender todo o atendimento de renovação e vistoria dos táxis escolares e também seguramos, juntamente com o setor de fiscalização, para que os documentos dos permissionários vencidos em 2020, eles sejam, no caso, liberados a fim de fiscalização para poder rodar e exercer suas devidas funções normalmente nesse período. Na prática, como é que vai funcionar? Até porque essa medida foi tomada com a data retroativa. Isso. Então, funciona da seguinte forma. Nós hoje temos 2 canais de atendimento, tá certo? Que é através do WhatsApp e através do e-mail. E nós tiramos todas as dúvidas por lá. O que acontece? O taxista que estiver perto do vencimento da sua permissão, ou então o escolar também que estiver perto do vencimento da sua permissão ou que já tenha sido vencida, ele entrando em contato conosco através desses 2 atendimentos, nós iremos passar as informações devidas e ele, de toda forma, não vai ter impedimento algum de poder exercer sua função, haja vista que o documento com validade 2020 está autorizado a rodar para exercer suas funções. Essa medida vai ter validade de quantos dias a partir de agora do que foi publicado no Diário Oficial? Isso, no Diário Oficial, essa portaria número 85, ela dá a suspensão de 90 dias a partir do dia 16 de março, que foi justamente uma medida, né, levando em consideração os decretos da União, do Governo e do município para atender, né, a questão da não proliferação desse vírus, do Covid-19. Eu falei aqui, me corrija se eu estiver errado, ela atende a motoristas de van escolares e taxistas, é isso? Isso, exatamente.
há necessidade, explica para a gente como é que funciona essa metodologia da vistoria. Ela é feita anualmente? Explica para a gente. Então, pelo regulamento previsto, né, para os taxistas a vistoria ela é anual, tá certo? E para os escolares ela é semestral. Então, no caso, o taxista ele tem que vir uma vez ao ano aqui a SMTT para poder renovar e o escolar 2 vezes ao ano para poder renovar. Muito interessante saber por que a SMTT tomou essa medida. Houve pressão ou foi algo negociado, feito com as categorias? Então, foi algo negociado, tá certo? Os diretores dos setores responsáveis, eles entraram em contato com as lideranças e, diante dessa situação caótica que nos encontramos, né, para todo mundo se resguardar, não somente o usuário, mas também nós aqui do serviço público e atendendo também o decreto do prefeito, né, que é o 8.869, que saiu agora prorrogado, né, no dia 22, que ele suspende todo o atendimento presencial. E esse tipo de serviço ofertado para os taxistas e escolares é essencialmente presencial. Então, para tomarmos uma medida, né, de segurança, questão de saúde mesmo, nós decidimos prorrogar por 90 dias mesmo a suspensão. Renê, então, mais uma vez, reforça para a gente essa medida, 90 dias para o prazo nas vistorias, é isso? Explica mais uma vez, reforça. Então, são 90 dias contados a partir do dia 16 de março, tá certo? De suspensão nas vistorias e renovações de táxi e escolares. Então, a gente conversou, agradeço, muito obrigado, Renê, bom trabalho, siga aí auxiliando os motoristas de van escolar e também aos taxistas. Pois é, fica a dica, fica a orientação da SMTT, você taxista, você que trabalha com van escolar, que está vivendo esse momento delicado financeiramente, inclusive muito ruim para todas essas duas categorias que dependem tanto da movimentação, da mobilidade urbana. Taxistas ainda conseguem rodar, mas com muito pouco público e as vans praticamente paradas porque não há aulas. Sem aulas, sem acesso das vans às escolas. Então, situação muito delicada, a Prefeitura agiu corretamente e acredito, torço eu, para que isso seja resolvido muito em breve. Com imagens de Max Barroso, Alexandre Lino aqui direto dos estúdios da TV Mar, canal 25 e canal 525. Pois é, gente, voltando aqui para os estúdios da TV Mar também, olha só, a gente iniciou o programa hoje falando sobre crime, né, nesse momento, sobre os crimes que as pessoas de repente podem estar cometendo por estar divulgando falsas informações para conseguir receber esse auxílio emergencial. E a gente volta a falar um pouquinho sobre isso, falando sobre golpe, na verdade. É que o telefone oficial do restaurante One Chaco foi clonado. E não acredite, então, em qualquer mensagem que vocês, de repente, venham a receber aí no seu celular via WhatsApp desse restaurante pedindo ajuda financeira. Isso não procede. Eles estão apenas trabalhando com o sistema de passe e leve. Mais detalhes a gente vai ver agora com o vídeo da Simone Berti, ela que é proprietária do restaurante. Vamos conferir. Boa tarde, gente. Aqui é Simone, acho que muita gente já me conhece, né, do restaurante One Chaco. Eu venho comunicar a vocês que eu acabei de receber um telefonema dizendo que dia 18 de junho o restaurante iria abrir as portas, né? E que estava contatando poucas pessoas para fazer um evento. Isso é mentira, tá? O telefone foi clonado, sim. Nós não estamos fazendo absolutamente nada, nem o One Chaco, nem Simone Berti. Nós só fazemos por encomenda no PassePeg. E eu queria alertar vocês que mesmo nessa pandemia toda, ainda existem pessoas más, tá? Nós estamos fazendo aqui nosso trabalho direito, não caiam nessa. O One Chaco, nem Simone, nem ninguém daqui do restaurante está pedindo nada por WhatsApp ou por telefone.
o telefone do WhatsApp foi clonado. Passando só para avisar vocês e agradecer do fundo do meu coração, tá? Beijo grande, fiquem com Deus. Pois é, gente, fica aí então um alerta da Simone Berti, né? Ela que é proprietária do restaurante One Chaco, gente. Então, como ela bem disse, mesmo diante desse momento de pandemia, que a gente tenta tanto buscar apoio nas outras pessoas, um no outro, para a gente formar uma rede de apoio, ainda nos deparamos então com pessoas más, ruins, que aproveitam desse momento para fazer o mal, para aplicar golpes e crimes, né? A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho com muito mais informações, lembrando que nós estamos agora ao vivo com 2 horas de programação, 2 horas de TV Mar News ao vivo para vocês até as 10h30. Então, eu volto daqui a pouquinho.